Para o desespero dos jornalistas de esquerda, mais uma vez o Lula resolveu abrir a boca e dessa vez para falar do Donald Trump. Ele disse que se os Estados Unidos taxar o Brasil, é simples, o Brasil também vai taxar os Estados Unidos. Ao ouvir o Lula dizer a frase "é simples", me fez lembrar ele mencionando a guerra na Ucrânia. Na época ele disse que com tudo que ele compreende, leu e escutou, tudo seria resolvido aqui no Brasil em uma mesa tomando cerveja. Logo se vê que não dá para levar muito a sério tudo que o Lula fala. Mas o fato é que ele disse. Agora, como será que o Donald Trump vai encarar essas falas do Lula? Será que o Brasil está numa fase tão boa que pode se dar ao luxo do presidente fazer uma bravata contra a maior potência do mundo? Será que é disso que o Brasil precisa? Eu acho que não. Ainda hoje eu quero mostrar para vocês também o Eduardo Bolsonaro na CNN, dizendo que, na opinião dele, no assunto economia, o Brasil está indo ladeira abaixo e também falando que ele acredita que por uma série de fatores que vem acontecendo, pode ocorrer o impeachment do Lula ainda esse ano. E vamos ver também a repercussão na Globo News das declarações do Kassab, que disse que se as eleições fossem hoje, o PT do Lula não se reelegeria. Ele chegou a citar também uma indignação com o governo crescente, que pode desaguar em algo parecido com o que aconteceu em 2016, que foi onde o Brasil entrou em uma crise e houve o impeachment da Dilma. Entre outras coisas que nós vamos ver hoje, mas eu quero começar com essa publicação da CNN dizendo que o Copom do Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. E por que isso aqui é interessante? Porque antes, quando o presidente do Banco Central era o Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, petistas criticavam o Campos Neto por conta da alta dos juros. E agora, mesmo com o Galípolo indicado pelo Lula, ainda assim o Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros. Agora, quem será que o PT e o Lula vai culpar pela sua própria incompetência? Olha essa publicação aqui da Veja pegando o Lula no pulo. Lula culpa Campos Neto para evitar criticar Galípolo pela alta da Selic. É nesse momento que as narrativas não se sustentam, mas ainda assim eles insistem em terceirizar a culpa da sua própria incompetência. Agora vamos ver com que simplicidade o Lula pretende resolver os problemas macroeconômicos aqui do Brasil. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos. E eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Nenhum interesse agora, acho que nem meu e nem dele. Porque essas conversas só acontecem quando você tem interesse, tem alguma coisa para tratar. Eu mandei uma carta, sabe, para o governo americano, dando os parabéns pela vitória. Sabe, é isso. Se a gente não tiver a oportunidade de se encontrar, porque ele não participa dos BRICS, sabe, se eu for convidado para o G7, a gente tem chance de se encontrar. Se eu não for, a gente vai se encontrar na ONU. Se ele não desistir da ONU também, né? O Lula foi eleito como alguém que ia pensar nos pobres. Agora, será que ele realmente fez um estudo para saber o impacto que realmente pode acontecer caso ele realmente coloque em prática aquilo que ele disse? Porque nós sabemos que não há reciprocidade quando você está batendo de frente com uma potência mundial, como é o caso dos Estados Unidos, e nós aqui sendo um país emergente, em desenvolvimento, vendo Lula provocar e subestimar os Estados Unidos, não parece estar tão preocupado assim com os mais pobres, que mais uma vez vão ser os que mais vão sentir o impacto, tendo seu poder de compra reduzido. Agora eu quero mostrar para vocês um trecho da Globo News repercutindo as declarações do Kassab. Se a eleição fosse hoje, o PT de Lula não se reelegeria. Afirmou também que há uma indignação crescente com o governo que pode desaguar num cenário parecido com o de 2016. Lembrando, cenário em que houve crise econômica e manifestações pedindo o impeachment da então presidente Dilma.
Para uma plateia formada por integrantes do mercado financeiro, Kassab disse ainda que Fernando Haddad é um ministro fraco. As declarações dele já repercutem no mundo político e chamam a atenção, gente, não só pelo fato de Kassab ser aliado com 3 ministérios na esplanada, mas principalmente porque ele faz parte também da gestão de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e adversário de Lula. Mostram as declarações, portanto, que hoje Kassab, com seu faro apurado para o cenário político, está mais pendendo para um lado do que para outro. Gradualmente o PT está enfraquecendo, mas é claro que não pode ser subestimado. As lideranças políticas caciques estão se aproximando, estão se alinhando mais à direita, já prevendo 2026, e todos os sinais indicam que o PT não terá um caminho fácil pela frente. Agora vamos ver o trecho aí do Eduardo Bolsonaro falando sobre esse possível impeachment do Lula e esse momento difícil que o PT vive hoje. Olha, de fato, né, o governo Lula não vive um bom momento. E eu gosto sempre de recordar que nas 2 oportunidades que nós tivemos impeachment no Brasil, com Fernando Collor e com a Dilma Rousseff, em ambos existiu uma combinação de fatores, que foi uma crise econômica e baixa popularidade do presidente. Então, como eu, pelo menos, entendo que o Brasil está indo ladeira abaixo na área econômica, entendo que esse ano pode ser um ano em que realmente possa ocorrer o impeachment do Lula. As pessoas que foram enganadas por ele, acreditando que teriam picanha e cervejinha, já estão caindo na real. E realmente, depois, ainda que em meio ao recesso, nós tivemos toda essa questão relativa ao PIX, né, o governo Lula se desgastou ainda mais. E isso daí tende a piorar, porque aquela alta do dólar do ano passado, no final do ano passado, ela vai começar a ser sentida principalmente agora, no final de janeiro, começo de fevereiro, chegando nos supermercados. Então a tendência é de que o governo viva dias ainda piores dentro do Congresso Nacional. E essa aqui é uma publicação da Folha de São Paulo, que para mim é mais um ponto para o Tarcísio. Cidade de São Paulo tem 498 homicídios em 2024, menor número da série. E como tem tudo a ver com o assunto, eu quero terminar mostrando um vídeo para vocês do Otávio Guedes na Globo News, falando sobre uma preocupação que é de todos nós sobre essa questão das facções criminosas aqui no Brasil, que vem se empoderando e também tentando se infiltrar na política. Ele cita ali a leniência de alguns políticos que nós vemos muito frequentemente na esquerda, e pelo menos pelo que eu entendi, parece que ele está fazendo uma previsão de que se tudo continuar nesse ritmo, cada vez mais a população vai ver na direita a solução para esse tipo de problema crescente aqui no Brasil. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, inscrevam-se no canal, deixe o seu like e até a próxima. Eu acho que a gente corre o risco grande de um dia ter um fenômeno parecido com o Bukele. Opa, não tem dúvida. Essa leniência, essa cegueira deliberada, o Brasil corre o risco de, numa eleição presidencial, mimetizar um Bukele. Olha, o Brasil vai se arrepender muito de ter perdido tempo de combater essas máfias com ênfase que deve. Então, assim, quando a gente olhar para trás e olhar essa mexicanização que está acontecendo no Brasil,